Entre livros, retratos e silêncios, duas mulheres se descobrem nas frestas daquilo que o mundo diz que não é possível, e provam que o amor, quando é alma, não precisa de permissão para existir. O som da chuva batia nas janelas da escola antiga, enquanto Helena corrigia redações sobre o amor romântico. As palavras dos alunos pareciam ecos de algo que ela nunca havia vivido. A caneta azul tremia levemente entre seus dedos, não de frio, mas de algo que ela não sabia nomear. Lá fora, o pátio vazio refletia as luzes da tarde nublada, e ela pensou que talvez o amor fosse mesmo um mito inventado para preencher silêncios. Naquela mesma tarde, Marina atravessava a cidade com uma câmera pendurada no pescoço. Procurava histórias invisíveis, aquelas que vivem nos detalhes. Uma mão que hesita, um olhar que não se sustenta. Ao passar em frente à escola, viu o reflexo de Helena na janela. Não sabia quem era, mas algo naquele instante a fez parar, como se reconhecesse um som antigo. Ela levantou a câmera e, sem pensar, clicou. O clique ecoou dentro de Helena. Ela olhou para fora, como se tivesse ouvido seu nome. Viu apenas uma mulher de casaco amarelo, segurando uma câmera, sorrindo sem motivo aparente. Por um segundo, sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que parecia lembrança, mesmo que nunca tivesse acontecido. A chuva aumentou, e o vidro embaçado transformou a cena num borrão poético. Nos dias seguintes, Marina voltou àquele lugar. Dizia a si mesma que era apenas pela luz. O jeito como o sol, ao fim da tarde, atravessava os vitrais e criava manchas douradas. Mas, no fundo, era pela mulher da janela. Não sabia o nome dela, mas sabia o ritmo do seu silêncio. Cada tarde, esperava vê-la novamente. Helena, por sua vez, começou a notar aquela presença constante do lado de fora. No início, fingiu indiferença. Depois, passou a aguardar. Sentia-se ridícula por isso, mas havia algo naquela mulher que desafiava todas as certezas que ela repetia a si mesma. Era como se o mundo tivesse inventado um idioma novo, e Marina fosse a única que o falava. Um dia, Marina entrou na escola sob o pretexto de fotografar o prédio histórico. Helena a reconheceu de imediato, e o ar entre as duas pareceu mudar de temperatura. Os corredores ficaram longos demais, e o som dos passos parecia um compasso de espera. Quando Marina a cumprimentou, sua voz soou como uma lembrança de um sonho bom. Helena tentou manter o tom profissional, perguntando sobre o projeto, sobre a exposição. Mas Marina desviava das palavras e mirava direto nos olhos dela. Era como se procurasse algo que Helena escondia desde sempre. "Você acredita em destino?" perguntou Marina. Helena sorriu de lado, como quem tenta esconder o nervosismo. "Eu acredito em causalidade", respondeu. A conversa terminou, mas o encontro não. Nos dias seguintes, elas começaram a se cruzar com frequência. Às vezes por acaso, às vezes porque nenhuma das duas sabia como não se procurar. Marina fotografava Helena sem que ela percebesse, capturando gestos mínimos. O jeito de prender o cabelo, o olhar perdido quando lia em silêncio. Helena, ao ver uma das fotos expostas no mural da escola, sentiu algo diferente. Era ela ali, mas também não era. Marina havia capturado algo que nem ela mesma reconhecia. Um pedaço de verdade, talvez. Ou de vulnerabilidade. "É isso que eu vejo quando olho para você", disse Marina, quando Helena a confrontou. A frase ficou ecoando nos dias seguintes. Helena tentou ignorar. Mergulhou nos livros, nas rotinas, nas pequenas fugas. Mas o que Marina havia tocado não era o corpo. Era a alma. E a alma não se esquece de quem a reconhece. As conversas começaram a acontecer fora da escola. Um café pequeno, uma praça tranquila, uma tarde de domingo em que o tempo parecia suspenso. Helena ria com um tipo de liberdade que há muito não sentia. Marina escutava com uma atenção que não julgava, apenas compreendia. Era como conversar com alguém que já a conhecia antes das palavras. No quarto de Marina, as fotografias penduradas formavam uma constelação de rostos, luzes e momentos. Helena era uma dessas luzes agora, discreta, mas constante. Marina lhe mostrou uma foto dela mesma refletida no espelho, capturada no instante em que olhava pela janela. "Foi quando eu te vi pela primeira vez", disse. Helena sentiu o coração apertar. "Você me fotografou antes de me conhecer." Marina sorriu. "Acho que eu te conheci naquele instante." Era uma frase simples, mas para Helena soou como uma ruptura. A descrença começou a rachar,
E algo novo nasceu entre os fragmentos. Elas começaram a caminhar juntas ao fim das tardes. Falavam sobre arte, medo e fé. Marina dizia que o amor era uma forma de coragem. Helena, em silêncio, tentava entender por que se sentia tão viva ao lado dela. O mundo parecia mais nítido, como se alguém tivesse ajustado o foco, mas ainda havia medo. Helena se pegava ensaiando limites. Somos amigas, dizia. Não quero complicar. Marina apenas sorria, como quem entende que certas verdades não precisam ser ditas antes da hora. Havia uma ternura paciente em seus gestos, como quem espera a semente florescer sozinha. Certa noite, enquanto caminhavam sob uma garoa fina, Marina estendeu a mão para sentir a chuva. Helena fez o mesmo. As gotas frias tocaram suas peles, e naquele instante, sem nenhuma palavra, algo mudou. Era como se a chuva selasse um pacto invisível. O toque foi breve, mas ficou. Helena voltou para casa com a sensação de ter atravessado uma fronteira invisível. Pela primeira vez, não quis explicar o que sentia. Quis apenas sentir. Na semana seguinte, uma das alunas lhe entregou uma redação cujo tema era O Amor que Transforma. Helena leu, e no final, a frase da menina dizia: A gente não escolhe quem toca nossa alma, mas pode escolher não fugir. Ela fechou o caderno e sorriu. Marina, em uma nova exposição, colocou uma foto sem legenda. 2 mãos sob a chuva. Helena reconheceu. Era o instante em que tudo começou. E quando os olhares se cruzaram na galeria, já não havia o que negar. O amor, enfim, havia encontrado uma fresta. A chuva voltou a cair lá fora, suave, insistente, igual ao início. Mas agora, para Helena, não era mais um símbolo de solidão, e sim de promessa. Helena sempre foi filha de silêncios. Cresceu numa casa em que o amor era uma palavra que se dizia baixo, quase com culpa. A mãe lhe ensinou a ser forte, a manter as aparências, a sorrir nas fotos mesmo quando não havia alegria. E ela aprendeu bem, tanto que se esqueceu de como era sentir de verdade. Na faculdade, apaixonou-se por uma colega de turma, Clara. Mas a história terminou antes de começar. Bastou um boato, um olhar reprovador, um bilhete deixado na mesa. Helena aprendeu que amar outra mulher era perigoso. Não por ser errado, mas por expor demais o que ela lutava para esconder. Desde então, escolheu os caminhos mais seguros. Namoros que pareciam roteiros corretos, conversas previsíveis, rotinas sem sobressaltos. Amava a ideia de estabilidade, mas o coração, em silêncio, dormia. Até que Marina apareceu, e tudo o que estava adormecido começou a despertar, devagar e sem aviso. Marina, por outro lado, nunca teve medo de sentir, mas aprendeu cedo que a coragem tem preço. Vivia entre cidades, amores interrompidos e lares temporários. Carregava uma saudade de algo que ainda não sabia nomear, talvez um lugar, talvez um rosto que ainda não tinha encontrado. A mãe de Marina fora pintora. Ensinou-lhe que o amor verdadeiro é aquele que te obriga a mudar de cor. Quando ela morreu, Marina prometeu a si mesma que nunca deixaria de procurar essa cor, mesmo que o mundo dissesse que não existia. Foi assim que começou a fotografar, para não deixar as cores morrerem com as pessoas. Quando conheceu Helena, reconheceu nela algo familiar, o mesmo tipo de silêncio que via nos retratos de sua mãe. Um silêncio que pedia para ser ouvido, mas não sabia como pedir. Por isso, cada clique era uma tentativa de diálogo, um pedido de permissão para entrar. Helena, aos poucos, começou a contar fragmentos do passado. Falava de livros, mas nas entrelinhas, confessava solidão. Marina escutava como quem lê poesia, não procurando lógica, mas emoção. E sem perceber, tornou-se a guardiã das confissões que Helena nunca ousara dizer em voz alta. Uma tarde, em meio a uma conversa banal, Marina perguntou: Por que você não acredita em amores entre mulheres? Helena demorou a responder. Porque nunca vi dar certo. Porque o mundo não gosta de ver 2 mulheres se amando. Marina a olhou com doçura e firmeza. O mundo não precisa gostar, só precisa ver. A resposta ficou presa na garganta de Helena por dias. Era simples,
mas perigosa. Lhe pedia coragem, lhe pedia entrega, e ela ainda não sabia se estava pronta para se ver refletida naquele amor. No entanto, quanto mais tentava resistir, mais o sentimento crescia. Marina não pedia promessas, apenas presença. Estava ali, constante, como a chuva, não para inundar, mas para abrandar a terra dura do coração de Helena. Mas o passado não cede fácil. Um antigo aluno, ao ver as fotos da exposição, comentou com ironia: a professora e a fotógrafa, que história curiosa. Bastou isso para que o medo voltasse. Helena se fechou de novo, como uma janela antes da tempestade. Marina percebeu o afastamento. Tentou não pressionar, mas doeu. Em silêncio, começou a duvidar de si mesma. Se havia forçado demais. Se o amor que sentia era um espelho quebrado. Durante semanas, trocaram apenas mensagens curtas. O tom ameno escondia o abismo. Helena se ocupava com as aulas. Marina viajava para fotografar o interior do estado. Mas em cada foto, havia uma ausência. E na ausência, o amor se tornava mais nítido. Uma noite, Helena encontrou uma carta antiga entre seus livros, escrita por Clara, aquela paixão do passado. Dizia: você tem medo do que sente, e o medo vai te roubar a vida se você deixar. Helena leu e chorou. Não por Clara, mas por si mesma. Percebeu que vinha fugindo do mesmo sentimento desde sempre. Enquanto isso, Marina fotografava uma estrada deserta. O pôr do sol refletia no retrovisor, e ela pensou em Helena, na forma como ela evitava o próprio reflexo. Pegou o celular e enviou uma mensagem simples: eu só quero te ver sem medo. Helena não respondeu de imediato. Ficou olhando para a tela acesa, com as palavras pulsando como um convite e uma ferida. No fundo, queria dizer: eu também. Mas o orgulho e o receio ainda eram muros altos. Dias depois, voltou à galeria sozinha. As fotos de Marina ainda estavam lá, mas algo havia mudado. Agora, via nelas uma coragem que lhe faltava. Ficou parada diante da imagem das duas mãos sob a chuva e sussurrou: você me viu antes de eu me permitir existir. Naquela noite, escreveu um e-mail que nunca teve coragem de enviar. Dizia apenas: se eu acreditasse em amor entre mulheres, seria o seu. Ela apagou a mensagem antes de clicar em enviar, mas o sentimento já não podia ser apagado. O símbolo da chuva voltou nos sonhos de Helena, às vezes suave, às vezes torrencial. Em todos, Marina estava lá, de casaco amarelo, rindo, pedindo que ela saísse para dançar. Quando acordava, o travesseiro estava úmido, e ela não sabia se era de lágrimas ou lembrança. Um dia, sem planejar, Helena caminhou até o café onde costumavam se encontrar. O mesmo de sempre, mas vazio. O barista reconheceu e disse: ela deixou isso para você. Era uma fotografia. Helena olhando pela janela, com a chuva ao fundo, e uma frase escrita à mão: quando você estiver pronta, me encontra onde tudo começou. Helena ficou parada, com o coração acelerado. Lá fora começava a chover, e pela primeira vez, ela não se escondeu. A chuva descia fina sobre a cidade, quando Helena decidiu voltar à escola naquele fim de tarde. O mesmo pátio, o mesmo cheiro de terra molhada, o mesmo som das gotas contra o vidro, mas tudo nela era outro. Cada passo parecia um reencontro com algo que sempre esteve ali, esperando. Ao entrar, viu Marina no corredor. De costas, ajeitava as molduras das novas fotos para uma exposição. Helena ficou imóvel, observando. Era como assistir a uma lembrança viva. O casaco amarelo, o cabelo preso de forma descuidada, o gesto leve das mãos. Tudo nela parecia um poema que se escrevia sem tinta. Marina se virou, e por um instante, o tempo parou. Não houve palavras, apenas o silêncio carregado de tudo o que ficou por dizer. Então Helena respirou fundo e disse: você me pediu para te encontrar quando eu estivesse pronta. Eu estou. O sorriso de Marina foi um amanhecer. Lento, incrédulo, terno. Aproximou-se, hesitante, como quem teme quebrar algo frágil. Tem certeza? Perguntou. Helena assentiu. Pela primeira vez, sim. Sentaram-se no chão do corredor, entre quadros e caixas. A conversa veio como um rio, misto de riso e confissão. Helena falou dos medos, da infância, da culpa. Marina ouviu com os olhos marejados,
segurando-lhe a mão em silêncio. Era um gesto pequeno, mas que parecia curar anos de solidão. Eu sempre disse que não acreditava no amor entre mulheres, confessou Helena, mas acho que o que eu não acreditava era em mim. Marina apertou-lhe os dedos e respondeu: o amor só acontece quando a gente se reconhece nele. A chuva aumentou, batendo mais forte no telhado antigo. O som era quase uma música, uma batida de coração. As palavras cessaram, e o que ficou foi o olhar. Nesse instante, não havia passado nem medo. Apenas duas mulheres diante da verdade que o mundo tentara negar. Marina tirou do bolso uma pequena fotografia, o reflexo de Helena na janela, aquela primeira imagem. Foi aqui que tudo começou, disse. Helena sorriu. E é aqui que eu quero ficar. Mas antes da paz, veio o medo final. Helena sabia que ao sair dali, teria de enfrentar o mundo. A escola, os comentários, as perguntas. E mesmo assim, pela primeira vez, não quis recuar. Sentia que havia algo maior do que a aprovação dos outros. Havia a verdade. Marina parecia sentir o mesmo. A gente não precisa gritar para o mundo ouvir, disse ela. Basta viver de forma que ele não possa mais fingir que não vê. No dia seguinte, Helena chegou à sala de aula com um brilho diferente. Seus alunos notaram, embora ninguém dissesse nada. Ao final da aula, uma menina se aproximou e perguntou: professora, a senhora já se apaixonou? Helena sorriu, pensou por um instante e respondeu: sim, e foi a coisa mais verdadeira que já vivi. Enquanto isso, Marina preparava a nova exposição. O tema: o que a alma toca. As fotos contavam histórias de mãos, olhares, gestos. Entre elas, a de Helena na janela. Sem legenda, apenas uma data. Na inauguração, Helena apareceu sem avisar. O salão estava cheio, mas entre a multidão, os olhos de Marina a encontraram. Havia orgulho, medo e ternura naquele reencontro. Elas se aproximaram devagar, como quem respeita o sagrado. Helena segurou a mão de Marina diante de todos. Nenhuma palavra foi dita, mas a sala pareceu se encher de um silêncio reverente. Era o tipo de amor que não precisa ser explicado, apenas testemunhado. Depois, saíram juntas para a rua. A chuva, como em todos os começos, voltara a cair. Caminharam sem pressa, dividindo o mesmo guarda-chuva. O reflexo das luzes nas poças parecia desenhar caminhos luminosos aos seus pés. Você ainda acha que o amor entre mulheres não existe? Perguntou Marina rindo. Helena olhou para ela e respondeu: agora eu acho que ele é o mais real de todos. Porque a gente precisou acreditar nele antes que o mundo acreditasse. Chegaram até a praça, o lugar do primeiro café. A cidade estava calma, e o ar cheirava a terra e promessa. Sentaram-se no mesmo banco de meses atrás. Eu quero tentar de verdade, disse Helena. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Marina encostou a cabeça em seu ombro. O amor sempre pede coragem. E você, Helena, acabou de se tornar corajosa. A chuva parou, e o som que ficou foi o das respirações em compasso. O tempo parecia suspenso. Naquele instante, não havia mais se, nem talvez. Havia apenas o agora, inteiro, possível, verdadeiro. E quando Helena olhou o céu clareando, sentiu algo dentro dela se abrir. Não era apenas amor, era liberdade. O toque que antes parecia impossível agora era natural como respirar. E o que antes era dúvida tornou-se escolha. O símbolo da chuva, antes melancolia, agora era bênção. E cada gota parecia dizer: você chegou até aqui. Elas riram, sem motivo. O tipo de riso que vem quando a alma, enfim, se reconhece salva. E assim, sob um céu limpo, Helena e Marina entenderam que o amor entre mulheres não precisa de justificativa, apenas de verdade. Mas toda escolha tem um eco, e o delas ainda estava por vir. Os dias seguintes foram de sol. Depois de tanto tempo vivendo sob nuvens, Helena estranhava a claridade. Era como se o mundo tivesse mudado de cor, ou talvez, pela primeira vez, ela o visse sem filtros. A presença de Marina em sua vida parecia reorganizar tudo. O tempo, os gestos, até os silêncios. No entanto, com a verdade vem o rumor. A notícia do romance entre a professora e a fotógrafa se espalhou pela escola e pela cidade pequena.
Alguns olhares se desviavam, outros insistiam demais. Helena, acostumada a se esconder, precisou aprender a existir, mesmo quando era observada. Marina a acompanhava com calma. Dizia que o amor não se mede pelo que os outros entendem, mas pelo que sobrevive quando ninguém mais acredita. E nas noites em que o medo voltava a rondar, era ela quem acendia pequenas luzes, um café quente, uma música suave, uma presença inteira. Helena percebeu que amar uma mulher era, ao mesmo tempo, um gesto íntimo e político. Cada toque, cada riso compartilhado em público, era uma forma de reescrever o que lhe ensinaram sobre vergonha. E, aos poucos, a vergonha se transformou em orgulho sereno. As aulas continuavam, os dias seguiam, mas algo nela havia mudado para sempre. Quando falava de literatura, Helena agora dizia que as histórias mais bonitas são aquelas que o mundo tentou apagar, e mesmo assim floresceram. Suas alunas a ouviam com olhos brilhando, como quem reconhece uma verdade escondida. Marina, em sua arte, começou a fotografar mulheres de diferentes idades e amores. Queria mostrar que o amor entre mulheres não é exceção, é continuidade. Cada retrato era um manifesto silencioso, uma semente lançada no tempo. Uma noite, deitada ao lado de Helena, ela perguntou: "Você ainda tem medo?" Helena sorriu, olhando o teto. "Tenho, mas agora ele anda comigo, e não contra mim." Marina encostou os lábios em sua testa e respondeu: "Então o medo já perdeu." O símbolo da chuva voltou uma última vez, numa tarde de outono. Choveu leve, e Helena abriu as janelas de casa. A água entrou, molhando o chão, e ela riu. Era como se dissesse ao universo: "Pode entrar, eu não fujo mais." Marina fotografou aquele instante. Helena, descalça, rindo sob a chuva, os olhos fechados. A imagem virou o encerramento da exposição seguinte: "Quando a alma aprende a dançar." E no rodapé, uma dedicatória discreta: "Para quem acreditou depois de duvidar." O público se emocionou. Mulheres se reconheceram nas imagens, nas entrelinhas. Algumas choraram baixinho, outras sorriram em silêncio. O amor delas, agora, era também espelho para outras. Helena, ao ver tudo aquilo, entendeu que a cura não era o fim da dor. Era a aceitação de ter sentido. Marina, de mãos dadas com ela, apenas disse: "A gente não veio desafiar o mundo, só lembrar que ele pode ser mais bonito do que ensinaram pra gente." O tempo passou. Vieram outras estações, outras viagens, outras fotografias. O amor permaneceu, sereno, cotidiano, profundo. Já não era urgência, era presença. Numa manhã qualquer, Helena encontrou um bilhete de Marina na mesa da cozinha. Dizia: "Saí cedo para fotografar a chuva. Te amo." Ela sorriu. O símbolo estava ali outra vez. O ciclo completo. Na janela, o céu começava a clarear. E pela primeira vez, Helena sentiu que acreditar era, afinal, um ato de fé e de amor. A chuva cessou, mas o perfume da terra ficou. Helena olhou o mundo com novos olhos, e nele viu não apenas o reflexo de Marina, mas o seu próprio, inteiro, reconciliado. Descobriu que o amor não era uma revolução ruidosa, mas uma leve transformação de dentro para fora. Marina, por sua vez, continuou a capturar instantes que o tempo não apaga, e em cada fotografia havia um traço da mulher que lhe ensinou o que é ficar. O amor entre elas tornou-se verbo simples: viver, aprender, permanecer. No fim, a chuva, símbolo de dúvida e medo, transformou-se em bênção. O amor que começou na janela de uma escola agora se espelhava nas ruas, nas palavras e nas vidas que tocou. Porque quando a alma é tocada de verdade, nada volta a ser o mesmo. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.